A paz do Senhor, querido. Deus abençoe a sua vida. Bom lhe ter aqui mais uma vez em nosso canal. Bom lhe ter aqui. Você que é novo aqui, boas-vindas. Você que já é inscrito aqui no canal, bom lhe ter aqui mais uma vez. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero fazer três pedidos. Três pedidos que costumeiramente a gente faz aqui no canal. O primeiro pedido, para você que não é inscrito aqui em nosso canal, por gentileza, se inscreva neste exato momento. Só apenas um clique, você já vai fazer parte dessa família da teologia a qual a gente está aqui desenvolvendo. E o segundo pedido também não vai lhe custar nada, você não vai pagar nada para isso. Deixa aí um like, deixa sua curtida, porque vai ajudar muito no nosso conteúdo, no sentido de elevação. Assim o YouTube ele vai indicar os nossos vídeos para novas pessoas, para estar acompanhando o nosso conteúdo, o nosso material, o nosso trabalho. O terceiro pedido que faço é que você agora, neste exato momento, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Um amigo, no grupo de WhatsApp, alguém da sua família, um irmão da igreja, a qual você entende que precisa receber um conteúdo teológico de qualidade, ok? Para ajudar no desenvolvimento intelectual e no crescimento teológico, logicamente, para você crescer em Cristo, para você desenvolver a sua chamada. Perfeito? Vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que está nos acompanhando aqui, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar o vídeo anterior, porque eu vou falar aqui hoje a respeito do tema sobre a igreja não passará pela grande tribulação. O tema é esse, a igreja não passará pela grande tribulação. E eu vou passar para vocês aqui alguns versículos bíblicos em cima de um contexto escatológico que mostra para você, que mostra para mim, que mostra para nós que a igreja, de fato, ela não passará pela grande tribulação. Mas para você entender o assunto desse vídeo, você precisa acessar o vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falo sobre arrebatamento, explicando o que é arrebatamento, não é, na íntegra, mostrando na palavra o que é arrebatamento, como vai se dar o arrebatamento, a igreja sendo arrebatada e uma explicação teológica dentro de uma exegese bíblica do versículo 16 e do versículo 17 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Então, para você entender o conteúdo de hoje, você vai precisar acessar o conteúdo anterior, ok? Aqui da nossa aula, para você entender esse vídeo agora, ok? Porque no próximo vídeo, falando sobre a grande tribulação, esse vídeo aqui de hoje vai ser a chave para você entender o vídeo posterior. Para entender o vídeo anterior se faz necessário. É coisa rápida, depois você dá um pulinho ali e confere o conteúdo, amém? Sem mais delongas, vamos ao que importa. O assunto de hoje é um assunto de muita relevância. Você precisa ficar muito atento para você não perder nenhum segundo dessa transmissão. Eu quero mostrar para você na Bíblia que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. A igreja ela não vai enfrentar o período de perseguição, de tribulação, o anticristo, o chip da besta, enfim, tudo isso que cerca os eventos ao redor da grande tribulação, todo o bojo de conteúdo que certamente a terra há de passar e as pessoas que vão ficar depois do arrebatamento vão enfrentar. Porém,
a igreja do Senhor, ela não vai enfrentar esse período de tribulação. Eu quero mostrar para você o primeiro versículo para nós iniciarmos aqui a nossa ministração, a nossa ideia, né, daquilo que o apóstolo Paulo tem para nós. Primeira carta escrita aos Tessalonicenses, primeira carta, espero que você tenha à sua disposição aí também uma Bíblia, né? Porque aí você pode estar conferindo, de acordo com aquilo que eu estou ministrando, você vai conferindo aí na sua Bíblia para você também ter a sua ideia, né? Ter a sua ideia a respeito do texto. Vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 9. Capítulo 5, versículo de número 9. Está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha que coisa importante. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro texto que nós temos aqui, nós já vemos que nós, a igreja, a noiva, a donzela de Cristo, ela não foi destinada para o dia da ira, da revolta, da calamidade, da perseguição. Não foi. Mas para a aquisição da salvação. O que é aquisição? Aquisição é ato ou efeito de adquirir. Ato ou efeito de adquirir. Isto é, a igreja foi por Jesus adquirida. Adquirida por intermédio de quê? Pelo ato da morte, do derramamento de sangue, o ato de compra. A igreja, ela foi comprada. Nós fomos comprados. Isto é, então nós fomos separados justamente para não sofrermos as calamidades daquele tempo sombrio, da grande tribulação e tudo aquilo que cerca o contexto de tribulação. A igreja, ela não foi destinada para o sofrimento daqueles grandes anos de tribulação. Talvez alguém pode pensar, pastor, mas os apóstolos sofreram, os discípulos sofreram, os profetas sofreram. Sim, cada um a seu tempo. A igreja não é melhor do que os profetas. A igreja, ela não é melhor do que os apóstolos, ou ela não está numa qualidade superior. Só que você precisa entender que a igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é a donzela de Cristo. E estando na qualidade de noiva, na qualidade de donzela de Cristo, a igreja vai ser preservada, guardada, protegida, ok? Então a igreja de Cristo, ela não vai passar, porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja não foi destinada para a ira. Quero compartilhar um outro versículo aqui com vocês, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Abra na sua Bíblia para você também nos acompanhar. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse 3, versículo de número 11, ok? Apocalipse 3, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho esse microfone para o som ficar de uma qualidade melhor, viu? Tá certo aí? Tá tudo bem? Tá me acompanhando? Perde não, viu? Prossigo. Capítulo 3, versículo de número 10. Assim diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É uma palavra que Cristo está endereçando
a igreja que estava em Filadélfia. A igreja que está em Filadélfia, o que estava em Filadélfia, a sexta carta, é o retrato, é o modelo da igreja do arrebatamento. Sim, é o modelo da igreja do arrebatamento. E para a igreja do arrebatamento, a palavra que Jesus libera ou profere é esta: assim como tu guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, o que Jesus está falando é que a igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada, a igreja que está sendo preparada para o encontro nos ares com o Senhor, é uma igreja que na hora do evento da tribulação, no momento do evento da tribulação, essa igreja será tirada, tomada, arrebatada, justamente para não enfrentar esse período catastrófico, fantasmagórico, esse período de luta, de dor, de sofrimento, de perseguição, de batalha, de morte, de grande perseguição e assolação sobre toda a face da terra. Então, entenda, a igreja não passará, a igreja não sofrerá os danos da grande tribulação. E eu vou lhe dar mais uma passagem, eu sei que você está curioso aí, está ficando gostoso, está aguçando a nossa curiosidade. Vou lhe dar mais um texto, e agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta, localize aí na sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 7 e versículo de número 8. Encontrou? Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que o apóstolo Paulo ele está mencionando aqui para nós, o que Paulo está mencionando aqui para nós, é a revelação da aparição do anticristo, ok? A revelação da aparição do anticristo. E o que Paulo diz é que já agora o mistério da injustiça ele opera. E não é nenhum segredo que o mistério da injustiça já impera no mundo desde que o mundo é mundo. Tá certo assim? Só que há um personagem que vai ser revelado. E esse personagem, ele é identificado como iníquo, o homem do pecado. Esse personagem é o anticristo. Eu não quero falar aqui nesse vídeo sobre o anticristo, tá certo? O anticristo é um tema para o nosso próximo vídeo. Então, o que eu quero falar é sobre o personagem que está no meio e que será tirado. Quando este personagem que está no meio, ele for tirado, aí sim, o segundo personagem ele vai se manifestar. O segundo personagem é o anticristo. E ele só se manifesta quando o primeiro personagem sair do cenário. E quem é esse personagem que vai sair do cenário para o anticristo se manifestar? Está no versículo de número 7. Ele vai ser tirado do meio. E quem vai ser tirado do meio? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está agindo na terra hoje através da Igreja de Cristo. O Espírito Santo
ele está agindo na terra hoje através do Espírito Santo. Então, quando a igreja ela for arrebatada, glória a Deus, quando a igreja ela for arrebatada, aí sim o Espírito Santo ele vai subir com a igreja, porque o Espírito Santo ele é o condutor da igreja, é aquele que está preparando a igreja. Ele é uma espécie de Mardoqueu que preparou a rainha Esté, que cuidou de Esté, que doutrinou Esté, que preparou Esté para ser introduzida no palácio ao encontro do rei Assuero. O Espírito Santo aqui, ele é como o mordomo Damasceno Eleazar, que foi buscar uma noiva para Isaque, o filho de Abraão, e quando ele trouxe Rebeca, ele veio com Rebeca pelo deserto, até Rebeca se encontrar com Isaque, que estava esperando-a para a consumação do ato do casamento. Então o Espírito Santo hoje, ele é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que preserva, aquele que doutrina a noiva para encontrar com o Senhor no ato do arrebatamento. Então, quando a trombeta tocar e a igreja subir ao céu para o encontro com Cristo, o Espírito Santo, ele vai subir, porque ele é o condutor. É ele que vai entregar a noiva nas mãos do noivo. Então, quando o Espírito Santo, ele subir ao céu junto com a igreja, aí sim, o anticristo, que é o segundo personagem desse texto, o anticristo, aí sim, ele terá carta branca para operar os seus desígnios maléficos sobre a face dessa terra. Por que, pastor? Ele não atua hoje com toda a liberdade, porque está escrito aqui no texto que o Espírito Santo, ele resiste, ele está detendo, ele está sufocando, ele está comprimindo a ação do anticristo. É como se o anticristo ele já quisesse operar, ele já quisesse atuar, só que existe um. E o Espírito Santo ele está retendo, segurando, detendo, bloqueando, sufocando a operação do anticristo. E logo que a igreja for arrebatada pelo soar da bendita trombeta e o Espírito Santo, o condutor da igreja, ele conduzir a noiva ao encontro do noivo, aí sim, o anticristo manifestar-se-á, trazendo sobre a terra assombro, perseguição, tribulação e muita luta. Mas quando tudo isso foi instaurado aqui na terra, para a glória do Deus Pai, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, adorando ao Senhor de forma sublime, de forma soberana e de forma poderosa. Amém? Então vamos prosseguir com o nosso raciocínio, uma vez que agora a gente sabe que o anticristo ele só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Talvez alguém pergunte assim, pastor, mas e o chip da besta, pastor? Já ouvi falar do chip da besta e etc e tal? Não. Tudo que nós estamos vendo são protótipos. Tudo que estamos vendo são situações que o sistema de Satanás está inserindo dentro do contexto que nós estamos vivendo, para quando o chip real, o chip que a Bíblia nos aponta, que é a marca da besta, quando isso acontecer, a naturalidade vai ser tão grande que os homens da terra vão entender como algo totalmente normal. Então, tudo o que está acontecendo hoje é apenas uma preparação. Tudo que você vê no mundo afora hoje, o chip aqui, o chip acolá, foi inventado o chip aqui e tal, a inteligência artificial e etc, o número tal, o chip inserido no flanco direito, na fronte direita. Tudo isso não passa de precursores para o verdadeiro intento de Satanás, que é a implantação do chip no momento da grande tribulação. Só que nós
eu, você, a igreja, a donzela de Cristo, a noiva de Cristo, não vai estar na terra quando o chip da besta for implantado e for colocado para os homens no atual momento fazer a sua utilização. Nós não vamos enfrentar esse período, perfeito? Um texto da Bíblia para você conferir comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 5, livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Aconteceu o quê? Enoque, que é um personagem também da Bíblia de muita fé, que diz a Bíblia que ele andava com Deus, né? A comunhão era grande, a intimidade, a aliança. Diz o texto bíblico que Enoque andava com Deus, né? Ele andava com Deus. E o fato de Enoque andar com Deus, o credenciou a ser arrebatado. Diz a Bíblia que Deus tomou Enoque para si. Enoque foi trasladado e ninguém mais teve notícia de Enoque. Enoque foi arrebatado no capítulo 5 e no versículo de número 24 do livro do Gênesis. E no capítulo 6, você sabe o que aconteceu? Tá comigo ainda aí? Tá comigo? Se você tá comigo até agora, é uma bênção, não é? Então, se tu tá comigo, deixa seu comentário aí. Só você escrever, tô contigo. Porque aí eu vou saber que até nesses 21 minutos você esteve me acompanhando. Só colocar aí, tô contigo. Show? Vamos prosseguir. 5, Enoque foi arrebatado. 5:24. No capítulo 6, o que aconteceu? Você que lê a Bíblia sabe disso. Aconteceu o dilúvio. Deus anunciou o dilúvio. Noé foi incumbido da responsabilidade de construir a arca. A arca foi construída, Noé entrou na arca junto com sua esposa, seus filhos e noras, sua família. E após a entrada na arca, Deus a trancou pelo lado de fora e o dilúvio veio sobre a face da terra. Devastou todo o mundo daquela época. Devastou. O dilúvio veio para destruir, para matar, para devastar a terra. E Deus salvou a família de Noé. O dilúvio, nesse contexto, alude ao quê? Tribulação, morte, dor, angústia. É uma grande tribulação. Então, antes do dilúvio, o que Deus fez? Salvou Enoque. Antes das águas do dilúvio descer sobre a face da terra, Deus salvou Noé. Então, esses personagens aqui são personagens também que representam a igreja arrebatada antes da grande tribulação, que vai vir sobre a face de toda a terra. Então, tanto Enoque quanto Noé e sua família também são personagens que reportam a igreja, ou que são tipos para a igreja, que será arrebatada aos ares antes que o grande dilúvio, que é a grande tribulação, recaia sobre a face dessa terra. Você se lembra também o que aconteceu no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2? Estava caminhando nas proximidades do Rio Jordão o profeta Elias e o profeta Eliseu. O profeta Elias e o profeta Eliseu. Você sabe o que aconteceu? Desceu do céu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que quando veio sobre Elias e Eliseu, apartou um do outro. Eliseu ficou ao chão e Elias subiu ao céu, envolvido em um redemoinho, e ninguém mais viu Elias. Procuraram o profeta, fizeram uma busca pelos montes durante 3 dias. E a Bíblia diz que Elias não foi encontrado. Depois desse episódio, alguns anos mais tarde, Israel foi levado para o cativeiro assírio. Você sabe disso? Segundo Reis, capítulo de número 17, transcreve para nós todos os detalhes do cativeiro, o ano 722 a.C.
anos mais tarde, o cativeiro de Judá, 586 a.C., devastação total de Jerusalém e de todo o país de Judá, e os judeus foram levados ao cativeiro babilônico. Então, Elias é tipo de igreja também, arrebatado antes do cativeiro. Cativeiro, sofrimento, luta, tribulação, perseguição, morte, um grande mal que abateu-se sobre todos os territórios israelitas. Só que Elias, tipo de igreja, foi arrebatado. Então, da mesma forma que Deus tirou Enoque, da mesma forma que Deus tirou Elias, assim Deus vai tirar a igreja de Cristo de sobre essa terra antes dos eventos escatológicos da grande tribulação se cumprir sobre este mundo. Eu acredito e tenho como base para essa crença os versículos que eu mencionei para vocês aqui, de que a igreja não sofrerá os danos da grande tribulação. O que eu estou falando aqui não serve para afrontar nenhum pastor pós-tribulacionista, nenhum doutor em teologia pós-tribulacionista. O que eu estou falando aqui é uma crença dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos mestres que nos ensinaram, pautados nesses versículos e em muitos outros mais, só para nós acreditarmos que a igreja de Cristo, ela não vai sofrer os danos da grande tribulação. Eu creio nisso que eu vos passo, eu creio nisso que vos falo. Se prepare, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor ali nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Como disse Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, e o Deus de paz nos garanta força, sustentabilidade para nós resistirmos ao dia mau e aguardarmos pacientemente o soar da trombeta de Deus. E depois que a trombeta tocar e essa igreja for arrebatada, só haverá luta, tristeza, pranto e muita tribulação que vai se abater sobre a face dessa terra. Mas friso novamente, a igreja não estará aqui. A igreja não estará aqui. Estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Amém, querido? Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar a respeito da grande tribulação. Porque você ouve falar da grande tribulação, mas muita gente não sabe o que é. Muita gente não sabe o que é grande tribulação. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para você a respeito desse acontecimento. O que é grande tribulação, o que vai acontecer durante a grande tribulação, os traumas da grande tribulação, o mentor da grande tribulação, quem vai estar governando o mundo no período da grande tribulação e como vai ser o mundo durante os eventos escatológicos que vão se desvendar no período da grande tribulação. O romper dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramar das 7 taças com a ira de Deus. Eu vou mostrar para você o que é grande tribulação e que grande tribulação não é brincadeira. Tá certo assim? Então aguardo você no nosso próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Não se esqueça de dar uma moral para nós aqui no nosso canal. Está escrito, viu? Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, curta esse vídeo e o Deus de paz te garanta toda sorte de bênção. Amém? Deus te abençoe.